Semana Espírita de Taubaté, uma realização da USE Intermunicipal de Taubaté. Será muito bom tê-los conosco nesta semana de estudos e aprendizados. Que cada palestra nos traga reflexões e apontamentos sobre o momento em que vivemos e que juntos possamos nos enriquecer com os valores do Evangelho. Um abraço fraterno a todos, sigamos juntos! Olá, meus amigos, estamos aqui para mais este momento em oração. Então vamos acalmar os nossos corações, esvaziar os nossos pensamentos e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui a cada dia. Vamos agradecer também aos nossos amigos espirituais, os nossos guias, que estão sempre ao nosso lado, nos orientando, nos auxiliando e nos guiando sempre da melhor maneira possível. Que Deus possa abençoar, auxiliar e tocar os corações daqueles que mais necessitam dele hoje em dia, principalmente nos momentos difíceis que estamos enfrentando ultimamente. Que possamos levar e carregar em nossos corações todos os ensinamentos para que possamos ter a clareza, a leveza de enfrentar e encarar as situações de cada dia com muito mais amor, paciência e confiança. Que tenhamos um ótimo dia, muito abençoado, uma ótima semana. Graças a Deus, que assim seja. Olá, irmãos. Uma vez mais estou aqui na 68ª Semana Espírita de Taubaté. Quero agradecer muito pelo convite do nosso irmão Carlinhos e eu sou Bel Guirado, da Casa Espírita Eurípides Barçanufo de Pinda e estou representando o Grupo Vocal Augusto Vive. Nós temos um grupo, costumamos ensaiar e fazer as apresentações, só que agora nesse momento da pandemia, que já vem durando, já vem perdurando por algum tempinho, eu tenho feito sozinha. Então, eu escolhi para cantar para vocês duas músicas. A primeira música, diante do momento pelo qual a gente passa, com tantas dificuldades e tantos sofrimentos, queria fazer um convite para que fôssemos juntos ao pé do monte onde Jesus nos trouxe as bem-aventuranças. E vamos apresentar então a música Aos Pés do Monte. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as flores da alma que quer renascer.
Essa música é de Tim e Vanessa. E essa segunda canção é a música Confia Sempre, que foi uma música, ela foi adaptada da mensagem de Meimei, Confia Sempre, pela psicografia de Chico Xavier, e foi adaptada por uma amiga nossa daqui de Pinda, chamada Carla Bevilacqua. Então, uma música também muito para esse momento, né? Que possamos sempre confiar. Não percas a tua fé entre as sombras deste mundo, ainda que teus pés sangrem, confia, sempre segue. Tudo passa nesta terra, mas o que vem do céu permanecerá. Eleva, pois, o teu olhar, confia, sempre segue. Luta, esforça-te no bem e confia sempre. Se hoje domina a tempestade, te atormenta o coração, brilha a alvorada além da noite, confia, sempre segue. Há uma luz celeste pairando acima de ti, sei, crê que amanhã serás feliz, confia, sempre segue. Luta, esforça-te no bem e confia sempre. Se hoje domina a tempestade, te atormenta o coração, brilha a alvorada além da noite, confia, sempre segue. Tudo passa nessa terra, mas o que vem do céu permanecerá. Eleva, pois, o teu olhar, confia, sempre segue. Luta, esforça-te no bem e confia sempre. Esforça-te no bem e confia sempre. Olá, amigos. Eu sou André Sobreiro, de Severina, São Paulo, e começo o nosso momento de reflexão agradecendo o convite que nos foi feito para virtualmente participarmos dos eventos dos amigos de Taubaté. Gostaríamos de conversar sobre um dos aspectos da chamada transição planetária, que é a lei de destruição. Como você sabe, eu também. Essa lei consta de O Livro dos Espíritos, na terceira parte das chamadas leis morais, no 6º capítulo, que Kardec chamou de lei de destruição. E nós vamos entendendo aos pouquinhos que a destruição ou a desconstrução, nós vamos usar um termo mais adequado, mais leve, mais fácil de entender, que a destruição ou desconstrução é um processo natural. Mas nós vamos conversar hoje sobre a lei de destruição no seu aspecto moral. Nós não vamos falar sobre o aspecto físico, né, da destruição, porque provavelmente quando se fala em lei de destruição, os amigos se lembram de
terremotos, guerras, tsunamis, furacões, enfim, aquilo que destrói a forma, aquilo que destrói a estrutura física, que muitas vezes mata o corpo, mas pouco ou nada alteram no espírito imortal. Nós gostaríamos de falar da desconstrução efetiva, que é a desconstrução das nossas imperfeições, que é o que realmente nos leva ao progresso. E aqui nós estamos nos lembrando das palavras de Allan Kardec no livro Céu e Inferno, especificamente no Código Penal da Vida Futura. No item 33, que você sabe, eu também sei, ele é um resumo dos 32 itens anteriores. O codificador vai, ao resumir os 32 versículos anteriores do código, ele vai dizer assim: toda imperfeição e toda falta dela consequente. Então veja que nós não vamos precisar nem do restante do texto. Nós vamos precisar entender nesse primeiro momento que a imperfeição é causa, a falta, o erro, aquilo que os movimentos religiosos costumam chamar de pecado é o efeito. E às vezes nós nos preocupamos demais com o processo de expiação das faltas. E se o processo de expiação da falta não corrigir a imperfeição, pouco ou nada vai adiantar na trajetória evolutiva do espírito. Nós não evoluímos resgatando faltas, nós evoluímos corrigindo imperfeições. Então a lei de destruição no sentido moral vai nos trazer uma conotação mais ou menos assim, da desconstrução das imperfeições e da construção das virtudes. Nós vamos nos lembrar nesse momento da questão 728 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se a lei da natureza passa pela destruição. A destruição é lei da natureza, é natural a destruição, e os espíritos vão dizer que tudo morre para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim, e fim está no sentido de objetivo, não no sentido de encerramento, né? Que tem por fim a melhoria e a renovação dos seres vivos. Então percebam que nesse texto eles vão dar algumas conotações que a gente nem sempre percebe. Uma delas é quando eles nos dizem que o que nós chamamos de destruição é, na verdade, uma transformação. É natural para nós, espíritos imperfeitos, principalmente os encarnados, que não temos a visão do todo, e muito menos a consciência do todo. Geralmente nós temos a visão menor, né, a visão mais limitada. É natural para nós vermos apenas a destruição. Quando os espíritos mais evoluídos veem o processo de transformação, e o processo de transformação envolve as duas etapas. Envolve a destruição e envolve a reconstrução, que é o que nós vamos ver agora. Necessário é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O uso do termo para renascer e se regenerar nos explica que o objetivo da destruição é a renovação. Que você só desconstrói, ou a lei de Deus só permite a destruição com o objetivo de preparar um processo de reconstrução. Conscientes disso, a gente vai percebendo que a chamada lei de destruição toma uma conotação completamente diferente. O objetivo não é destruir, o objetivo é reconstruir. Mas para que haja reconstrução, eu vou usar um termo que vai ajudar todo mundo a entender o que eu quero dizer. Para que haja a adequação, é necessário que aquilo que não tem mais serventia seja desconstruído. A metáfora aqui, que vai nos ajudar a entender bem esse processo, é quando nós nos lembramos de reformas feitas na nossa casa. O primeiro movimento de uma reforma nunca é o da construção. A gente não começa uma reforma pintando parede, passando massa corrida na parede. A gente começa a reforma sempre desconstruindo aquilo que a gente não quer mais. Uma janela, uma porta, uma parede. Ou seja, primeiro você quebra, você desconstrói aquilo que não serve mais, aquilo que não tem mais objetivo na casa que você vislumbra, e depois você reconstrói adequado à sua nova realidade. Isso está acontecendo a nível planetário. As fases mais materialistas do planeta
estão sendo gradativamente desconstruídas, né? E nós vamos nos lembrar que muita coisa que já não tem mais serventia para um futuro foi desconstruída nas últimas décadas. Ditadores caíram. O Muro de Berlim caiu no final dos anos 80, começo dos anos 90. As ditaduras, muitas delas caíram, impérios caíram. Empresas que davam as cartas no planeta, que mesmo fora da sua área de atuação, manipulavam as situações, caíram. Porque todos os impérios têm o mesmo comportamento, que é um comportamento natural de todas as estruturas físicas. Elas nascem, se desenvolvem, chegam a um apogeu, entram em declínio e, entre aspas, morrem. Todas elas seguem o mesmo comportamento, porque isso é da estrutura física, isso é lei das estruturas físicas. Agora, espíritos não são ou não somos regidos por essas leis de estruturas físicas. Então a gente precisa estar entendendo isso. A gente precisa estar construindo isso de forma... o conhecimento e o entendimento dessas leis de forma adequada em nós mesmos. Então, nesse movimento de construção do mundo de regeneração, que segundo as teorias de Allan Kardec não tem data para chegar, essas datas que têm sido trabalhadas no movimento espírita, elas não têm fundamento nenhum, e não é muito difícil de entendermos isso, porque quando a coisa aperta, a gente não sabe de que forma as aglomerações, as populações, os povos vão reagir. E a gente está vendo isso muito claramente agora em pandemia, né? Em 2021, em pandemia, quando nós deveríamos estar nos comportando de forma muito mais adequada, de forma muito melhor. A gente está deixando muito a desejar nesse sentido. Então como é que eu posso, ou mesmo como é que Jesus pode, ou os espíritos teoricamente mais evoluídos podem prever a chegada do mundo de regeneração, se o processo de desconstrução nem se intensificou ainda e a gente não sabe como é que as pessoas vão reagir, se elas vão se manter firmes, né, na prática do bem, ou se elas vão voltar a cair nos mesmos erros morais de antigamente. Então, para a teoria codificada por Allan Kardec, para a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, essas datas não têm nenhum sentido. Tá? O mundo de regeneração é uma construção que passa pela desconstrução das fases mais materialistas e dos comportamentos mais materialistas de cada um de nós. Porque eu costumo trabalhar em uma outra palestra que nós temos conhecimento de imortalidade, mas não temos consciência de mortalidade. A gente sabe que é imortal, mas não se comporta como um ser imortal. A gente se comporta como um ser material que vai morrer a qualquer momento e vive no desespero de que não vai dar tempo de fazer isso, de conquistar aquilo, de ganhar aquilo, de dizer aquilo, e como se não houvesse quantas encarnações forem necessárias para a gente terminar a nossa tarefa. Então, retornando à questão 728 do Livro dos Espíritos, nós vamos nos lembrar dos espíritos usando o termo para, deixando claro que o objetivo da destruição é a reconstrução adequada, e nós trabalhamos com a metáfora da reforma na nossa casa. Então veja que nós precisamos desconstruir as nossas imperfeições para poder construir virtudes e enxergar a vida do ponto de vista do espírito imortal e adequando a nossa conduta àquilo que Jesus deixou há 2000 anos atrás e que a doutrina espírita tão sabiamente e tão belamente nos reforça, interpreta e complementa, porque é característica das revelações. A revelação seguinte, ela sempre melhora o entendimento da anterior, e o próprio Cristo disse isso: tenho muitas coisas a vos dizer, vós não podeis suportar agora, na hora certa o Consolador vai vir e vai fazer isso. Ou seja, a terceira revelação ampliaria aquilo que a segunda trouxe. E essa é a função da doutrina espírita, dada a facilidade que a gente tem para entender muita coisa que não tinha no tempo de Jesus, porque a ciência amadureceu e trouxe conceitos. Então, pela questão 728, a gente entende que é necessário desconstruir antes de reconstruir, é necessário desconstruir estruturas que não servem mais, crenças, conceitos, e agora a gente vai sair da transição planetária e entrar na nossa transição pessoal, porque é ela que nos importa. Aconteça o que acontecer no planeta, se nós tivéssemos em nós a lição do Cristo, nós estaríamos nos comportando adequadamente. O problema é que a gente conhece a lição do Cristo, mas não a interiorizou.
Tudo que você faz na vida, e eu também, meu querido amigo que acompanha o evento dos meus queridos amigos de Taubaté, tudo que você e eu fazemos na vida está pautado em geral nos nossos valores morais, nas nossas crenças e nos nossos objetivos. Aqui o que eu vou tentar trazer, meus amigos, é a contribuição da lei de destruição no seu entendimento moral. Repito, nós não estamos preocupados com destruição física. A contribuição do entendimento da lei de destruição no entendimento do nosso movimento, da nossa dinâmica de vida. Vamos entender isso. Então eu preciso desconstruir o que não serve para reconstruir melhorado, adequado a uma nova realidade. Tudo que você e eu fazemos na vida está pautado em alguns fatores. Em geral, alguma coisa até consegue sair disso, mas em geral, tudo que nós fazemos na vida está pautado nas nossas crenças, nos nossos valores e nos nossos objetivos de vida. E agora eu peço que você aplique isso, crença, valores e objetivos de vida, ao movimento de transformação. Qual é o movimento de transformação? Desconstrução, reconstrução. Vou fazer um pequeno parênteses aqui. Se você entendeu esse movimento, desconstruir o erro para construir melhorado, reconstruir melhorado, você entendeu a lei de destruição como um todo. Você entendeu a função pedagógica da lei de destruição, tá? Se tudo que nós fazemos na vida se pauta nos nossos valores, nas nossas crenças e nos nossos objetivos de vida, eu perguntaria a você, meu amigo e minha amiga, para nós estarmos aqui agora, e quando eu falo aqui não é assistindo a palestra no evento dos amigos de Taubaté, é para nós estarmos aqui no nosso momento evolutivo. Quantas crenças nós já precisamos desconstruir? Quanta coisa a gente acreditava e com o avanço, por exemplo, da ciência, a gente descobriu que estava fazendo errado e teve que mergulhar em nós mesmos para admitir o erro, o que é dificílimo para um espírito imperfeito se você estiver no meu nível evolutivo. Mas quantas crenças nós desconstruímos, não só pautados em doutrina espírita, mas porque a ciência evoluiu e nos mostrou que aquilo que a gente acreditava está errado. Quantas vezes você já ouviu que quem tomasse leite e chupasse manga poderia morrer? E hoje as pessoas tomam leite batido com manga sem o menor problema. Quantas crenças foram desconstruídas? E agora a gente vai se apegar àquilo que a doutrina espírita nos tem trazido. Quantas crenças foram desconstruídas nesse movimento de instrução pela doutrina espírita e você percebeu que aquilo que você acreditava não é bem o que a doutrina espírita nos mostra e você se viu quase que na obrigação de reconstruir a sua crença. Vou dar alguns exemplos bem práticos aqui. Acredito eu que o Deus que nós acreditávamos lá, um Deus antropomórfico, vamos explicar, antropo é homem, morfo, forma, um Deus com forma humana. Então, muito provavelmente se eu perguntasse para você, meu amigo, se eu perguntasse para você, minha amiga, como é que você imagina Deus? A maioria de nós daria uma resposta padrão. Um velhinho de barba branca, cabelo comprido, branco também, bravo. Por quê? Porque nós projetamos as nossas imperfeições em Deus. Nós invertemos o versículo do Antigo Testamento que dizia que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. No nosso pensamento, nas nossas ideias, naquilo que nós costumamos chamar de mente, embora essa linguagem seja inadequada para a doutrina espírita, mas vamos deixar assim por enquanto. Na nossa mente, nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Então nós projetamos as nossas imperfeições em Deus. Então o Deus que a gente acreditou durante muito tempo era um Deus bravo, era um Deus vingativo. Por quê? Porque no fundo, se você estiver mais ou menos no meu nível evolutivo, talvez você vá se identificar com aquilo que eu vou falar agora. A gente sabe que não deve se vingar e a gente evita. Graças a Deus a gente já amadureceu um pouquinho para evitar, mas muitas vezes ainda não perdeu a vontade. Libertar-se definitivamente não é deixar de fazer, é perder a vontade. Então se você deixou de fazer, ótimo, você amadureceu, parabéns. Mas você vai estar liberto da vingança quando você perder a vontade de se libertar. E um dos fatores para a gente perder isso, enquanto a gente não aprender a amar o inimigo, que é a recomendação do Cristo, é
né, uma meta de desempenho, uma meta mais próxima, é entregar tudo que não nos agrada, tudo que não nos parece correto para a justiça de Deus. Deixa a justiça de Deus fazer o trabalho dela. E um dia virá, um dia vai chegar em que a gente não vai precisar ficar desejando a justiça de Deus. A gente vai amar o inimigo e vai perdoar incondicionalmente. Enquanto isso, para que a gente possa fazer esse movimento interno importante de desconstruir a vingança, entrega na justiça ou na mão da justiça de Deus. Então eu acho que esse Deus antropomórfico está sendo desconstruído e acredito que nós estejamos construindo ou conseguindo construir um Deus inteligência suprema. Um Deus de amor, um Deus causa primeira ou primária de todas as coisas, um Deus absolutamente perfeito que bate, né, essa definição de perfeição absoluta, ela bate com a definição de Deus na primeira questão do Livro dos Espíritos, a inteligência suprema. Suprema e absoluto está mais ou menos no mesmo sentido, ou seja, inatingível, dando a entender o quê? Que a criatura jamais igualará o Criador. Então, por mais perfeito que você se torne, aqui nós vamos entender a linguagem de Kardec, você nunca vai igualar a Deus. Então a perfeição com a qual a criatura consegue sonhar e sabe que vai chegar mais cedo ou mais tarde, depende dos esforços, não é a perfeição absoluta, porque ela é de Deus. É a perfeição relativa, da qual Jesus é o nosso modelo, como nos é revelado na questão 625 de O Livro dos Espíritos, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem e que deve servir de guia e modelo à humanidade, que os Espíritos responderam: vede Jesus. Então, para a gente voltar para a linha de raciocínio, eu acredito que esse Deus antropomórfico, esse Deus vingativo, esse Deus que gostava mais de um do que de outro, veja, o Deus de Israel, Deus é brasileiro, talvez a gente já tenha dito isso, e aqui eu vou trazer algumas consequências disso, né? As consequências do entendimento precário de Deus. Talvez você ache que Deus é um Deus universal, mas você reza para Deus ajudar o seu time a ganhar o jogo. Agora, se só tem um Deus e se Deus ajudar o teu time, quem que ajuda o outro? Olha o Deus que a gente acreditava. Talvez você acredite num Deus para quem você rezou para a seleção brasileira em época de Copa do Mundo. Gente, tem 32 seleções e um Deus só. Se ajudar a tua, quem que ajuda as outras 31? Talvez você tenha rezado para ganhar na Mega Sena. E tem milhões de apostas. Se Deus ajudar você, quem que ajuda os outros? Olha nosso entendimento precário e imaturo de Deus. E aí vem a doutrina espírita e mostra que isso aí é regido por uma série de leis criadas por Deus. Criadas por Deus. E que envolve uma série de fatores. Ok? A própria lei do progresso, ela vai se modificando, ou melhor, o entendimento da lei do progresso vai se modificando conforme a gente vai entendendo. Então a gente vai desconstruindo essa necessidade de progredir apenas materialmente, apenas financeiramente, construindo essa necessidade, ou a crença na necessidade, de um crescimento muito mais espiritual e muito mais moral. E a gente já vai entendendo que é melhor você ser uma pessoa de uma profissão simples, mas honesto e feliz, do que ser uma pessoa extremamente de sucesso em termos sociais, financeiros e profissionais, mas que tenha a moralidade duvidosa, né? Que tenha o caráter duvidoso. Então veja, são crenças que nós vamos desconstruindo. Talvez aquilo que Kardec chamou de fixação do destino, né? O bonzinho vai para o céu, o não bonzinho vai para o inferno. Talvez esteja, eu diria até tomara que essa crença esteja sendo desconstruída. Porque eu posso brincar com vocês aqui agora e nós pensarmos que talvez nós estejamos desconstruindo a crença no inferno, porque ela não nos interessa. Mas o céu, no fundo, talvez a gente ainda tenha uma esperança. E é aí que a gente vai perceber que a doutrina espírita vem nos dizer o quê? Que o céu e o inferno não são lugares. E Kardec trabalha muito claramente essas noções em vários textos, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, num subtítulo chamado Diferentes Estados da Alma na Erraticidade, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. O que ele vai dizer? Que a felicidade não está no lugar onde você se encontra, e sim como você se encontra. Que você pode ser infeliz nos lugares mais abençoados,
de maior paz, de maior alegria, e você pode ser extremamente infeliz nos lugares mais abençoados. Eu acho que eu inverti o raciocínio. Você pode ser muito feliz nos lugares mais complicados. Desculpem pelo erro de raciocínio aqui. Então veja que o importante não é onde você está, o importante é como você está. Céu e inferno para a doutrina espírita são estados conscienciais. E Kardec vai trabalhar muito bem essa noção no livro O Céu e o Inferno. O céu estará dentro de uma alma que encontrou a paz. O inferno estará dentro, entre aspas, de uma alma que tem a consciência pesada, que sabe que perdeu a oportunidade de ser útil, que mantém em si sentimentos menos dignos e típicos dos espíritos imperfeitos. Então veja que a crença no céu e inferno vem sendo desconstruída. E o que a gente vem construindo? A necessidade de progresso, a necessidade de desconstruir as imperfeições, construir virtudes, fazer o bem e apaziguar a nossa consciência. Então veja que são crenças que vão sendo desconstruídas para que a crença mais próxima da verdade seja construída. Então veja que a lei de destruição, ela faz parte da nossa vida. E a gente às vezes não percebe. Vamos trabalhar agora com objetivos de vida. Quantos objetivos de vida nós tínhamos, por exemplo, no final da adolescência, começo da vida adulta, entrada na faculdade, e a gente achava que podia mover o mundo, que podia mudar o mundo, e com o amadurecimento o objetivo muda. A gente quer mudar, a gente quer alterar, a gente quer transformar a gente mesmo, né? Tem até um ditado que eu acho extraordinário. Antes de querer arrumar o mundo, arrume o próprio quarto, ou seja, faça dentro de si a transformação e pelo exemplo você vai conduzir alguns, mas muito menos do que a gente acha que poderia ou achava que poderia nessas fases de maior entusiasmo, né? Final da adolescência, começo da vida adulta, entrada na faculdade, que a gente achava que podia mover o mundo. Então quantos objetivos de vida nós tínhamos e não temos mais? Quantas prioridades nós tínhamos e não temos mais. E às vezes o processo ele nem é tão consciente. Talvez você se lembre de alguma coisa que você adorava. E de repente você olhou e falou assim, perdeu a graça. Alguma coisa te fez desconstruir esse objetivo. Veja, nem sempre é o estudo, a consciência, né, daquilo que a doutrina espírita nos tem trazido. Às vezes são fatores menos importantes ou até muito importantes, mas fora desse âmbito moral, religioso, e a gente vai desconstruindo crenças, desconstruindo valores, a própria desconstrução da vingança, da justiça com as próprias mãos e a construção da certeza da justiça de Deus, uma justiça perfeita como o próprio Deus é absolutamente perfeito, faz parte desse processo de construção e desconstrução dos nossos valores morais, né? Quantos objetivos de vida nós desconstruímos? Quanta coisa a gente adorava e queria ter e já não vê que não há necessidade. Então veja que o próprio processo de amadurecimento ele vai fazendo com que a gente mude os objetivos, mude as crenças. E nesse processo de desconstrução de muita coisa e de construção de outras, ele geralmente tem uma síntese. E agora eu vou dar um pouquinho de profundidade. Tá? Muito provavelmente ao estudar a doutrina espírita você descobriu que é um espírito imperfeito e muitas vezes essa primeira impressão, esse primeiro impacto dói na gente. Nossa, eu sou um espírito imperfeito, eu achei que eu era uma pessoa boa, enfim. E você entra num processo de desconstrução de várias coisas que você fazia e eu também. Só tem um fator importante, muitas dessas coisas que a gente fazia e está desconstruindo são fatores importantes que devem ser desconstruídos, mas a desconstrução vai causar dificuldades. Talvez alguns desses fatores que nós estamos desconstruindo tenham nos ajudado como rota de fuga, enfim. Tenham nos ajudado a nos manter muito firmes, sem cair em depressão, em desânimo, durante muitas encarnações. Por quê? Porque cada vez que a vida nos agredia, a gente tinha uma bengala para se segurar. Se você desconstruiu essa tendência, você ficou sem a bengala. Então, se você desconstruiu muita coisa que te mantinha de pé nos teus momentos de crise, como é que você pode estar agora? É muito possível que você assim esteja passando por esse momento da tua encarnação e esse momento de pandemia complica tudo. Esse momento de pandemia
força a gente a viver situações das quais a gente estava fugindo. No final, eu espero me lembrar de voltar a esse tema. Mas se você desconstruiu, e aqui tem uma síntese também, a gente desconstrói erros muito mais do que constrói acertos num primeiro momento. Por quê? Porque é muito mais fácil você identificar as imperfeições e desconstruí-las do que construir coisas boas verdadeiras. Não é o movimento superficial. O movimento superficial nós fazemos. Ir à casa espírita fazer sopa, a gente vai. Amar aqueles que recebem a comida, recebem a sopa, recebem o agasalho, recebem o cobertor, recebem o medicamento, é outra história. Então o movimento superficial de fazer, de doar, a gente faz. O movimento do amor é mais difícil. Então, numa síntese, a gente pode dizer tranquilamente que a gente desconstrói erro mais do que constrói acerto. E se você desconstruiu mais do que construiu, talvez você vá passar por esse problema que eu vou narrar agora, que talvez te sirva. Se você desconstruiu mais do que construiu, você pode ter, como eu também tenho, em alguns momentos, a impressão de que você está totalmente perdido na encarnação. Talvez você se identifique com isso. Em alguns momentos a gente olha para a gente mesmo com todo o conhecimento espírita e formação acadêmica e estrutura de vida e um teto sobre a cabeça, uma roupa para vestir, um carro para andar, o alimento na mesa. Mesmo assim a gente pode olhar para a gente mesmo e falar, meu Deus, o que eu vim fazer nessa encarnação? Por que com todo esse conhecimento espírita eu não consigo construir a paz em mim? Por que com todo esse conhecimento, com toda essa formação acadêmica, eu não consigo ser feliz? Veja, a gente às vezes se surpreende completamente perdido na encarnação. Por quê? Porque a gente está sem as muletas, ou seja, a gente está sem aquilo que a gente usava como rota de fuga, a gente está sem aquilo em que a gente se apoiava para se manter bem nos momentos difíceis. Também não é impossível que em alguns momentos você encontre a si mesmo, você surpreenda-se olhando para si mesmo e se vendo e se sentindo na chamada crise de consciência. E aí a gente pensa, né? Nossa, mas crise de consciência, mesmo com todo o conhecimento espírita? Sim. Por quê? Porque nós desconstruímos muitas coisas que serviam de fuga, que serviam de rota de fuga, que serviam, nessa metáfora que a gente usa muito, de muleta para impedir as nossas quedas vibratórias. O que é a queda vibratória? Isso é uma linguagem inadequada doutrinariamente. Os nossos estados emocionais de dificuldade para aceitar circunstâncias, para lidar com frustração. Então, quando a gente se frustrava, a gente tinha uma rota de fuga. Você vai ver hoje ainda, lembrando um pouco dos objetivos de vida que nós discutimos há alguns instantes, pessoas que toda vez que a situação complica, o que ela faz? Ela vai lavar o carro. O carro está sujo? Não, mas ela vai lavar. Por quê? É a rota de fuga. O carro é aquela muleta que ele olha e fala, olha, a pintura está bonita, as rodas, o som, ou seja, ele foge para aquele mundinho ali, que talvez nós tenhamos, todos nós, isso, um mundinho, ou seja, um espaço, uma situação emocional que a gente usa como fuga para todos os momentos em que nós temos dificuldades para enfrentar as dificuldades da vida. Temos dificuldades para enfrentar as tribulações da vida, a gente usa essas rotas de fuga. A gente vai desconstruindo essas rotas de fuga, a gente vai desconstruindo essas muletas. E é aí que a gente tem dificuldade na hora em que a vida nos agride, a gente já não tem mais a muleta, não tem mais a rota de fuga. A gente pode sim estar se surpreendendo, isso acontece comigo com muita frequência. Talvez sirva para você, se não servir, finge que não ouviu, né? Como a gente costuma dizer em linguagem moderna, desencana. A gente se surpreender totalmente perdido na encarnação e com crise de consciência, apesar de tudo que a gente já conquistou em termos de conhecimento, um pouquinho de moralidade e estrutura física, né, conquistadas nessa encarnação. Um passo à frente ainda. Você acha possível, meu querido amigo, minha querida amiga que acompanha o nosso bate-papo nesse momento, que nesses momentos de fuga não realizada, né, ou seja, eu ia fugir, mas as rotas de fuga foram desconstruídas. Um fugia para o sexo, o outro fugia para a bebida, o outro fugia para a droga, o outro fugia para alguma prática externa, enfim.
Nesses momentos em que a gente desconstruiu imperfeições e desconstruiu rotas de fuga, se enxerga totalmente perdido na encarnação, em crise existencial, você acha possível que nesses momentos a gente corra risco de depressão? Você acha possível que nesses momentos a gente corra o risco de, já que nós estamos sem objetivos, ou seja, nós desconstruímos objetivos, desconstruímos crenças, a gente ainda não construiu novos objetivos, não construiu novas crenças e novos valores que nos sustentem emocionalmente, e a gente se acha perdido, a gente corre o risco de depressão? Naquele momento eu acredito que sim. Então veja que uma das formas de você evitar a depressão e de você tratá-la de dentro para fora, porque medicamento, passe, tudo isso é de fora para dentro, é para reerguer, mas nesse processo de reerguimento, o processo interno é muito importante. Para você evitar ou se levantar da depressão, é muito importante ter objetivos na vida, viver para alguma coisa. Ah, mas André, a doutrina espírita não faz isso conosco? Nem sempre, às vezes a gente vive no automático. Eu tenho que ir fazer a sopa. Tenho, não estou afim. Eu tenho que ir à reunião mediúnica. Veja, tenho, se eu pudesse eu não iria. Então veja que não virou um objetivo, uma coisa que me sustente vibratoriamente. Você está vendo como que a conotação muda, gente? Tudo isso que a gente está falando, que a gente usa como rota de fuga, ou então aquilo que a gente faz porque tem que fazer, não porque quer fazer, é aquilo que a gente pode simbolizar como a máscara. A transição planetária é expert em derrubar máscaras. A transição planetária faz muito bem esse movimento de derrubar a nossa máscara comportamental. O que é isso? Eu posso estar com muita raiva de você e te abraçar sorrindo, mas por dentro eu estou com raiva. Se você quiser não usar a metáfora da máscara, use a metáfora de uma parede que está condenada, mas que você foi lá e reforçou o chamado reboco. Um móvel de madeira, cuja madeira está podre, está condenada, e você foi, lixou e invernizou. Está bonito, mas por dentro está comprometido. A transição planetária é especialista nesse movimento de derrubar máscara, de derrubar as aparências e fazer com que a gente mostre quem a gente verdadeiramente é. Por isso que nesse momento de pandemia, de bagunça política no país, a gente percebe que as pessoas não conseguem ficar em silêncio. Elas têm que se posicionar publicamente, acabam comprando briga com os fanáticos. E aqui vai uma interpretação pessoal. Se é pessoal, não é da doutrina, pode não bater com a doutrina e você não é obrigado a concordar. Não é hora disso. É hora da gente apaziguar e focar no que realmente interessa. Focar no que realmente vale a pena para o espírito imortal, que é o movimento de desconstrução do homem velho. Aqui eu vou usar a metáfora de Paulo de Tarso, a desconstrução do homem velho e a construção do homem novo. O que é o homem velho? Nós mesmos, nos automatismos e nas imperfeições que nós trazíamos do passado, trazemos do passado, que precisam ser desconstruídas. Por exemplo, no passado o que a gente fazia? Se me ameaçasse, eu matava. Ou seja, aquele que me ameaçava ou ameaçava os meus interesses, materialmente eu tirava do caminho. Lógico que com a doutrina espírita a gente não faz mais isso, porque o assassinato é um crime frente à lei de Deus, e mais, a gente mata só o corpo. O ser que foi por nós morto fisicamente continua existindo, e se me odiava, continua odiando, e provavelmente pós-assassinato odeia mais ainda. Então olha só. Hoje a gente já não consegue mais fazer isso, porque muitos daqueles a quem nós ofendemos em outras encarnações estão conosco. Muitas vezes dentro de casa, na própria família. Então veja que esse processo de desconstrução e reconstrução ele é muito necessário. E o entendimento da lei de destruição nesse aspecto ele é extraordinário. Por isso que nós há alguns anos optamos por, ao entender esse raciocínio, escrever essa palestra. Mas não fique restrita à palestra do André. Vá estudar a lei de destruição. Faça o seu movimento de transformação. Desconstrua os erros, mas construa acertos. Construa coisas boas para você ter no que se apoiar nos momentos em que a vida fizer ou
de alguma forma, aprontar, entre aspas, com a gente. E de preferência que essas muletas sejam coisas boas, ou seja, na hora em que a coisa aperta para mim, qual que é a minha rota de fuga, entre aspas, porque se é o bem já não é mais fuga. Coisas boas, o bem, o amor, a ajuda ao próximo, pelo prazer de ver o próximo feliz. Ou seja, eu não estou preocupado mais em marcar ponto com Deus, eu não estou preocupado mais com o tal do bônus hora, eu estou preocupado em quê? Aquele que tinha fome já não tem mais, aquele que estava com frio agora tem um agasalho, aquele que estava doente agora tem um remédio. Porque diz o Livro dos Espíritos que a virtude é a caridade mais desinteressada. Então é outro conceito que precisa ser alterado. Como é que a gente altera? Desconstrói o erro, constrói o acerto. A virtude é a caridade desinteressada. Talvez nós vamos identificar em nós mesmos ações interessadas. Por exemplo, por que eu vou trabalhar na sopa? Porque eu estou doente e espero que os espíritos me ajudem através do magnetismo. Eu tenho um problema obsessivo e espero fazer o bem para que aquele obsessor se afaste de mim, que os espíritos consigam acolher esse irmão. Veja, é interessado. O que eu devo fazer? Parar de fazer o bem? Não. Mude de objetivo. Faça o bem, sem os interesses pessoais. Foque sempre no prazer daquele que não tinha e agora tem. Que não tinha o alimento, agora tem. Não tinha o agasalho, agora tem. Não tinha o remédio, agora tem. Quando a gente foca no bem do outro, a gente desconstrói os objetivos pessoais e, por consequência, a nossa caridade vai se tornando virtude. Quando a nossa caridade for plenamente desinteressada, ela se torna virtude e a gente dá um salto evolutivo. A gente deixa de ser espírito imperfeito, terceira ordem, Livro dos Espíritos, e passa para a segunda ordem, os espíritos bons. Aí a coisa muda bastante para a gente. E eu queria, nesse momento, agradecer o convite que nos foi feito através do meu querido amigo, irmão Carlinhos Gritti, lá de Taubaté. Agradecer aos amigos que lembraram da gente e pediram a nossa participação. E desejar que a obra de Kardec, o pensamento de Kardec, repito, não é a minha palestra, mas a obra de Kardec como um todo, nos ajude nesse processo de transformação de nós mesmos. E a lei de destruição, no seu aspecto moral, tem muito a colaborar nesse sentido. Obrigado, gente. Deus abençoe.